Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O Rafa falou que eu não estou sorrindo. Lógico que eu estou sorrindo. Aqui, ó. Não está nem forçado. Falar que tá a cara fechada nem é tanto assim. Como falou, né? Hoje nós encerramos a nossa série Firmes na Fé, vivendo as doutrinas da graça. Então, com o encerramento de hoje, nós iremos ler Romanos, capítulo 11. E o tema da nossa pregação hoje já é tudo para a glória de Deus. A glória de Deus como o fim de todas as coisas. Iremos ler Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Irmãos, acho que desde que o mundo é mundo, né, o homem ele gosta de ser o centro de tudo. O centro das atenções, o centro de que acha que o mundo gira em torno dele. É o pensamento meio egoísta, né, de que as coisas têm que ser da forma que ele gosta, como ele quer, né. As pessoas vivem para os seus próprios sonhos, as suas felicidades, os seus próprios interesses ou para a sua própria glória. Quem não gostaria de ser conhecido, famoso por aquilo que faz ou porque faz algo bom? E às vezes é um tal de falar também, né, que a gente ouve muito, né, faça sempre o que te faz feliz, escuta o seu coração, faça aquilo que te traz alegria, felicidade. Não que seja errado, o problema é quando nós colocamos isso tudo acima de Deus, né. E nós nos enganamos quando pensamos que até mesmo esse tipo de pensamento é algo distante da igreja. A verdade é que dentro da igreja, muitas vezes, Deus é tratado como alguém que existe para realizar nossos sonhos, para realizar nossos projetos, para realizar aquilo que nós queremos. Então, como cristão, como posso, então, a pergunta é, como eu posso identificar isso na minha vida? Será que realmente eu tenho colocado Deus acima de tudo, ou eu tenho colocado as minhas vontades no centro? E é fácil a gente identificar isso. É a gente se perguntar qual é a motivação daquilo. Qual que é a motivação? Coisa simples. Qual é a motivação de você vir para a igreja? Qual é a motivação de você orar a Deus, de você buscar a Deus? Talvez você pense, mas vir para a igreja é algo bom, orar é algo bom, louvar a Deus é algo bom. Sim, são coisas boas e devemos fazer isso. Mas até essas coisas que são boas, que são certas, nós devemos analisar e ver quais são as motivações por trás disso. Porque às vezes você está vindo para a igreja não porque você realmente quer adorar a Deus e prestar o seu culto a Ele. Você está vindo para a igreja às vezes porque alguém me convidou, ou simplesmente porque não tinha o que fazer, domingo à noite eu vou para a igreja. Estava passando ali na porta, achei legal, vou entrar. É bom que isso aconteça, porque aqui a palavra de Deus vai ser ministrada e a gente é transformado mesmo. Mas é verdade que nós corremos o grande risco de trocar a nossa adoração por aquilo que a gente deveria adorar a Deus por aquilo que Ele é, mas acabamos adorando a Deus por que Ele pode nos dar. Se Deus pode me dar uma bênção, eu vou adorar Ele. Se Deus pode me dar algo, então eu vou adorar Ele. Mas quando a gente olha para Romanos capítulo 11, do versículo 33 e 36, a gente vê que é o oposto, não é por aquilo apenas que Deus fez ou irá fazer, mas é por aquilo que o próprio Deus é. E aqui Paulo ele vai encerrar, né, Romanos capítulo 11, é o encerramento, é uma parte do livro que ele encerra uns assuntos. E ele começa lá e na verdade ele está encerrando essa parte, é mais do capítulo 9 até o capítulo 11. Porque ele vai falar sobre a eleição, sobre a graça, sobre a misericórdia, a fidelidade de Deus. E ele termina adorando a Deus. Adorando o plano da redenção, tudo aquilo que ele fez. Essa parte é conhecida como doxologia, né? Que é, ou seja, traduzindo, seria uma palavra de glória, de adoração.
Então Paulo, ele adora a Deus por tudo aquilo que ele fez. Então ele olha para a grandeza de Deus. Paulo, ele reconhece uma verdade fundamental: tudo começa em Deus, tudo acontece por Deus, e tudo termina para a glória de Deus. Que a gente olhe para esse texto, não só para isso, mas olhar para Deus mesmo e ter essas impressões de Deus, essas impressões que são profundas e sinceras, de louvor, de gratidão por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. Então o texto aqui, ele nos chama para abandonar o nosso orgulho, deixar o orgulho de lado, viver para aquilo que realmente importa, que é para a glória de Deus. E a pergunta que eu faço, que a gente deve fazer, é: qual deve ser a nossa atitude para reconhecer que tudo existe para a glória de Deus? Como você pode reconhecer que tudo é para a glória de Deus? E o primeiro ponto vai nos dizer que é: contemple a grandeza da sabedoria de Deus. Contemple a grandeza da sabedoria de Deus, que é o que está no versículo 33, e que vai dizer assim, vamos ler mais uma vez: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. E a gente tem criança, tem uma criança ali, então dá para pedir para desenhar. Ó, você vai desenhar você olhando para o céu. Vão ser 3 desenhos, então se sua folha for grande, você divide ela em 3 partes. Você vai desenhar você na rua olhando para o céu, e um céu com muitas estrelas. Exagere na quantidade das estrelas, tá? Coloque muitas estrelas nesse céu. Então, o que Paulo aqui está fazendo, ele não está adorando, na verdade, Deus de uma maneira abstrata. Ele está maravilhado com a forma como Deus conduziu toda a história da redenção. Por isso que nessa primeira parte ele vai nos mostrar a sua admiração diante da sabedoria de Deus, que ela é revelada na história. E ao chegar em Romanos capítulo 11, 33, ele acabou de atravessar explicações sobre a soberania de Deus, sobre a salvação. Como eu falei, que você pode ler depois em casa, a partir do capítulo 9, que você vai perceber isso que ele vai falando, onde que ele mostrou que Deus permitiu o endurecimento da parte de Israel. Ele não porque perdeu o controle da história, mas porque ele estava controlando, ou colocando na verdade em prática o seu plano, que é o seu plano soberano de salvação. Ou seja, Deus estava abrindo caminho para alcançar os gentios, alcançar nós, para que a palavra chegasse até nós. E o que nos leva a entender que os gentios, eles não entraram para o povo de Deus por mérito, ou por moralidade, ou por algum esforço religioso que eles fizeram, mas apenas foram alcançados pela misericórdia divina, pela misericórdia de Deus. Então Paulo está admirado porque Deus, ele decidiu salvar povos que estavam longe, pessoas que estavam longe da aliança, pessoas que estavam mortas em seus pecados, pessoas que estavam sem esperança. Então Paulo olha para isso e fica: como não adorar esse Deus por tudo isso que ele tem feito? Como não adorar esse Deus que vai em busca daqueles que estão perdidos, e vai em busca daqueles que estão longe, que estão fora aqui do nosso povo? Esse Deus é maravilhoso. E mesmo quando parecia que Israel havia fracassado completamente, Deus preservou o remanescente pela graça. E Ele tem preservado até hoje a sua palavra. A verdade é que Deus, ele nunca perdeu o seu povo, nunca abandonou o seu povo, nunca deixou de lado a sua promessa, nunca ficou sem sem testemunho, porque tudo é misericórdia de Deus, tudo é para a glória de Deus. Porque quando o homem, ele entende verdadeiramente a graça soberana, o resultado não é um orgulho, ou não deveria ser, né? Mas é a humildade, é a adoração, é o que nos leva realmente a olhar para esse Deus. Então quando Paulo diz: ó profundidade da riqueza, ele está olhando para todo o plano da redenção e dizendo: Deus fez tudo perfeitamente, Deus fez tudo de forma linda, que é difícil explicar, não tem como, mas ele se ajoelha e agradece a Deus por quem Ele é.
Então, o endereçamento de Israel, a inclusão dos gentios, a preservação do remanescente, a manifestação da misericórdia de Deus, tudo aquilo que parecia confuso aos homens, estava completamente debaixo do controle de Deus. Então Paulo ele não termina o texto discutindo com eles, mas ele termina reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo a grandeza da sabedoria do Senhor. Porque quando nós entendemos verdadeiramente as doutrinas da graça, nossa resposta é a submissão, ou pelo menos deve ser isso, né? Submeter à profundidade do Senhor mesmo, que foi o que Paulo completou aqui, contemplou na verdade, né? Afinal, ela é impossível de você medir. Deus ele é inesgotável, meus irmãos. Sua sabedoria ela não pode se limitar à mente humana. Os juízos de Deus são insondáveis. Os seus caminhos são inescrutáveis. Isso significa que o homem ele jamais conseguirá compreender plenamente tudo o que Deus fez ou faz. E se conseguíssemos explicar Deus completamente, a verdade é que Ele não seria Deus. Ele seria o Deus criado por nós, o Deus que nós tentamos organizar e falar, esse é o Deus. Mas a verdade é que não temos capacidade de explicar de fato, nos seus detalhes, quem é esse Deus. Deus ele é maior que a nossa capacidade de compreendê-lo. Um exemplo simples para a gente entender isso é quando nós vamos para a praia. Aqui acredito que a maioria aqui já foi para a praia, né? Eu gosto muito de ir para a praia. E quando você vê o mar lá e vê aquela imensidão de água, você não consegue enxergar o fim. Você procura até o fim, mas não vai. Você só vai até onde que os seus olhos permitem. Ali é o seu limite de enxergar. Mas só que a partir dali, daquela linha do horizonte, você sabe que existem muito mais águas ali. E assim é o homem diante da sabedoria de Deus. Claro que Deus é muito maior do que isso, porque tem um limite, mas temos um limite que Ele mesmo estabeleceu, mas que é suficiente para a nossa salvação, que é suficiente para a nossa reconciliação com Ele, que é suficiente para a gente olhar para esse Deus e se dobrar e se ajoelhar e adorá-lo por aquilo que de fato Ele fez e tem feito em sua vida. Porém, o que buscamos muitas vezes é explicar de forma completa. Ou queremos respostas às vezes para tudo, né, na nossa vida. Às vezes nós nos perguntamos, por que Deus permitiu isso na minha vida? Ou por que Deus agiu dessa maneira, dessa forma? Ou porque a minha vida tomou esse rumo e Deus não fez nada, não agiu para agir de forma diferente? Mas o que aprendemos aqui é que nem sempre entenderemos os caminhos do Senhor, mas sempre podemos confiar no seu caráter, podemos confiar em sua palavra. Então, como igreja, nós precisamos recuperar a nossa reverência diante de Deus. Perdemos às vezes o temor, quando nós tentamos transformar Deus em alguém pequeno, em alguém que cabe na nossa lógica. Então, quando olhamos para a grandeza desse Deus, nós aprendemos a adorá-lo. A verdade é que a cruz mostra que a sabedoria divina, ela é muito maior, superior à sabedoria humana. Porque quando nós olhamos, ou quando eles olharam para a cruz e viram Jesus ali, eles enxergaram a derrota, como se Deus estivesse ali fracassado. Mas que Deus estava ali, na verdade, realizando, era totalmente a redenção daquele povo, a nossa redenção. O que parecia fraqueza, era o maior triunfo daquela história, da nossa história, né? Cristo, ele é a revelação suprema da sabedoria de Deus. E isso já é algo para a gente glorificar ao Senhor. Então, contemplemos, irmãos, a grandeza da sabedoria de Deus. Essa é a primeira atitude nossa. Então, depois de contemplar, de entender a grandeza de Deus, a nossa segunda atitude é de se humilhar. Por isso, humilhe-se diante da sabedoria de Deus. Veja o versículo 34 e 35, que vai dizer assim: pois quem conheceu a mente do Senhor?
Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Crianças, agora aqui, ó, nessa parte, você fez lá o céu estrelado, você desenhou você em pé lá. Agora eu queria que você desenhasse, deixasse, fizesse outro desenho com um céu com bastante estrela, e você na ponta do pé, tentando alcançar essa estrela. Como se estivesse com o braço estendido lá bem alto, tentando alcançar a estrela. Uma estrela bem longe. Então, irmãos, na primeira parte, Paulo ele mostrou a sua admiração no plano divino. Aqui na segunda parte, Paulo ele reconhece a supremacia de Deus na elaboração desse plano de redenção que ele vem fazendo. Então ele reconhece que esse plano aponta para a total soberania de Deus. Não há nenhuma participação humana aqui. O que identificamos aqui é que Paulo ele não cria as suas ideias sozinho. Ele está ancorado aqui no Antigo Testamento mesmo, porque essas duas perguntas que lemos do versículo 34, é Paulo lembrando de Isaías 40. Isaías 40, ele exalta a grandeza de Deus, acima das nações, acima dos reis, acima da própria criação. Tanto é que ele vai falar: quem me aconselhou, ou quem me ensinou, quem pode medir a minha sabedoria? E a resposta é: ninguém. Ninguém pode fazer isso. A verdade é que Deus ele nunca precisou da ajuda humana para governar o universo. E a pergunta do versículo 35 lembra o que foi falado em Jó 41. Lembre-se, Jó ele passou boa parte do livro tentando entender os caminhos de Deus. Ele foi questionado pelos amigos, foi questionado quando ele chegou o momento que ele foi questionar a Deus também, por tudo aquilo que ele estava passando. Deus ele não respondeu ou não explicou em detalhes o sofrimento. Em vez disso, Deus ele revelou a sua grandeza. E falou: onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando eu fiz o firmamento? Onde você estava quando eu fiz todas as coisas? Eu não perguntei para você. Em outras palavras, Deus pergunta, né? Quem já me deu alguma coisa para que eu fique em dívida com alguém? E a resposta continua sendo a mesma: ninguém. Esse é o Deus que nós servimos, porque tudo pertence a esse Deus. E a grande verdade é que Paulo ele está mostrando é que desde sempre a sabedoria de Deus ela humilha o nosso orgulho, humilha o orgulho humano. O homem ele sempre tentou controlar a Deus, questionar a Deus, que nós fazemos muito isso, negociar com Deus: ó Deus, se acontecer tal coisa na minha vida, eu vou a partir de agora ir na igreja. Se eu for abençoado agora, então eu vou começar a frequentar mais os cultos, ou orar mais, ler mais a palavra de Deus. Mas o que Paulo aqui, ele destrói nosso pensamento, porque não temos mérito nenhum em relação a isso. Deus ele não deve salvação a ninguém, Deus não nos deve nada. Não depende da nossa capacidade humana. Jamais esteve sobre o ser humano fazer algo. Se Deus salva, salva pela graça. Se Deus nos abençoa com algo, é porque assim Ele quis, e é para a gente glorificar Ele com isso. O problema do nosso coração é que queremos que Deus, ou achamos, né, que Deus ele precisa da gente para alguma coisa, irmãos. Mas a verdade é que Deus não precisa de nós. Nós precisamos desse Deus. Nós precisamos dele na nossa vida. Gostamos de pensar que Deus depende da nossa capacidade, da nossa bondade, ou da nossa religiosidade. Mas Paulo ele fala: é ilusão isso, pensar assim. Deus nunca esteve em dívida com você, nunca precisou do seu conselho, nunca dependeu da sua força para cumprir os seus planos. A salvação ela não começa em nós, não depende de nós, não é sustentada por nós. Ela começa na misericórdia soberana de Deus. A verdade é que ninguém possui conhecimento igual ao de Deus.
Deus, Ele não precisa da nossa orientação. Não devemos colocar Deus e falar: oh, Deus, o Senhor está me devendo por causa disso. Eu fui na igreja, agora o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Não, irmão, esquece isso. Deus não tem essa obrigação nenhuma. Aqui para a gente entender, imagine você, eu coloquei aqui, imagine eu chegar para um arquiteto experiente e fazer meus desenhos, meus rascunhos, ou a minha casinha, igual a casinha mesmo que de criança lá com os triângulos, e falar: olha, eu tenho essa planta aqui maravilhosa para você que eu fiz, e acho que a próxima casa você poderia fazer dessa forma. O que você acha? Ele vai olhar para mim e dar risada, né? Fala: não, que tá tudo torto, falta um monte de coisa assim. Às vezes é assim que a gente chega para Deus, com a nossa experiência de vida, e falar: ó, Senhor, podia acontecer dessa forma, o Senhor não acha melhor? Entende, irmãos? A gente ora para Deus pensando que, vou lá orar a Deus para que realmente as coisas aconteçam como eu quero que devem acontecer. Mas na verdade é o próprio Deus moldando o nosso coração emocional. Não é assim. Através da oração nós vamos nos encaixando naquilo que Deus já planejou. E nossa mente, o nosso coração vai sendo moldado e transformado. Por isso que o orgulho é um dos maiores pecados que a gente pode ter, que é achar que a gente está superior, que a gente não depende de Deus, que a gente não precisa dele, ou só buscar ele em certos momentos. Achamos que Deus ele precisa da nossa capacidade, ou que ele depende da nossa força, ou que aceita algo nosso porque somos bons o suficientes. Mas o Evangelho não mostra que tudo é pela graça de Deus. Então nós precisamos deixar de lado o nosso orgulho, a independência espiritual, a nossa autoconfiança religiosa, que quanto mais conhecemos de Deus, mais humilde devemos nos tornar. Quanto mais próximo nós nos achegamos a esse Deus, mais nós olhamos para o nosso pecado e vemos o quanto nós estamos distante desse Deus e precisamos mudar e ser transformado. Por isso que essa caminhada, a própria santificação é isso, é olhar para o nosso pecado, cair aqui e falar: Deus, eu errei, preciso mudar, preciso voltar sempre ao Senhor. É olhar para Cristo e olhar nele o maior exemplo de humildade e própria submissão ao Pai. Porque ele, mesmo sendo Deus, esvaziou-se. Foi ele que assumiu a forma de servo e obedeceu até a morte de cruz. E aí a gente pergunta: até onde nós estamos dispostos a obedecer a Deus, a se submeter a Deus, a se humilhar diante dele, a falar: Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o que controla tudo. Então eu me entrego, me humilho diante de Ti. Porque somente em Cristo, irmão, nosso orgulho é quebrado. E o nosso coração, de fato, vai sendo moldado para aprender essa dependência do Senhor. Amém, irmãos? Até aqui, irmãos, nós vimos que precisamos contemplar a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus. E que devemos nos humilhar diante de Deus também. E quando fazemos isso, mostramos que vivemos para a glória de Deus. O viver para a glória de Deus vai ser o resultado de você contemplar a grandeza de Deus e de você se humilhar diante de Deus. Por isso que essa terceira parte é o resultado de tudo isso, que é viva para a glória de Deus. É o versículo 36 que vai dizer assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. As crianças ainda estão desenhando? Espero que sim. Aqui você vai repetir o céu estrelado. Agora você vai fazer uma estrela bem grande, uma estrela brilhante no meio, bem forte, e você ajoelhado no chão com as mãos para cima. E se você conseguir, aí pode colocar até um sorriso no rosto. Ó, igual o meu sorriso, que o Raul fala que não tem. Irmãos, essa terceira parte aqui é a conclusão da admiração e do reconhecimento do plano divino. Diante de tudo, Paulo ele conclui: toda a glória é para Deus apenas. Não há como dividir a adoração.
Não tem como ser para outro. Eu não posso adorar a Deus e adorar a outra coisa, a uma criatura ou a qualquer outro objeto. A adoração é exclusiva ao Senhor. E Ele vai declarar isso com algo que responde até mesmo as maiores perguntas da existência, que é de onde tudo veio, como tudo continua existindo e para qual propósito tudo existe. E respondendo, tudo vem de Deus, tudo é sustentado por Deus e tudo é para Deus. Deus não apenas Ele criou todas as coisas, mas Ele sustenta, Ele governa, Ele conduz todas as coisas, e assim até a eternidade. Isso é a providência de Deus. O universo ele não funciona sozinho. Por mais queiram falar que aconteceram coisas que isso, mas sabemos que não é verdade. A criação ela não é independente. A história ela não está solta. Nossa vida não está fora do controle divino, irmãos. Tudo continua existindo por meio dele, para ele. Por mais que a gente pense, Deus, mas parece que está tudo de ponta cabeça, parece que as coisas estão acontecendo e o Senhor não está vendo, mas se você é fiel, se você está ali buscando ao Senhor, tenha certeza, Ele está com você. Até nos momentos que você acha que nada está acontecendo na sua vida, Ele está aí olhando para você. E a pergunta que às vezes você tem que fazer é outra mesmo. Deus, o que eu preciso fazer? O que eu preciso mudar? O que eu preciso agir aqui? Porque eu sei que tudo é para a Tua glória. Então, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, eu vou dar graças a Ti, porque o Senhor está no controle de tudo. Porque tudo existe para o Senhor. Deus é o centro de tudo. E Paulo ele termina dizendo, a Ele pois a glória eternamente. A única resposta apropriada diante dessa verdade é a adoração, meus irmãos. Não tem como a gente fazer outra coisa a não ser adorar a esse Deus. E fazemos isso com a nossa vida. Tudo nosso deve ser para a glória de Deus. Desde você acordar até você dormir, é para a glória de Deus. Se o seu coração ele continua batendo, é porque Deus ele está sustentando ainda a sua vida. Se você continuar respirando, o ar que você respira é porque Deus ele está colocando e sustentando isso na sua vida. Se o sol nasce hoje é porque Deus ele está sustentando tudo isso. É o que nos leva a glorificar desse Deus, a entender. Você já agradeceu a Deus por hoje, por ter acordado? Você agradeceu a Deus pela casa que você tem, pelo que você está vestindo, por poder respirar? São às vezes coisas que a gente considera pequenas, mas é aí que a gente vê o cuidado, o sustento do Senhor. Mesmo que muitos possam viver para si, em busca de fama, de conforto, de planos, realizações pessoais, o cristão entende que ele foi chamado para viver para algo maior, que é para glorificar a esse Deus, que é para exaltar a esse Deus. Por isso pergunte-se, será que o meu trabalho ele glorifica a Deus? A minha família ela glorifica a Deus? O meu dinheiro ele glorifica a Deus também? O meu ministério aqui, aquilo que eu faço na igreja, eu estou glorificando a Deus com isso também? As minhas decisões elas glorificam a Deus? A minha vida, ela glorifica esse Deus? A vida cristã ela não é centrada em nós, no homem, mas na glória de Deus, na glória do Senhor. Cristo ele viveu perfeitamente para a glória do Pai. Tudo em sua vida apontava para o Pai. Seus milagres, sua obediência, seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, tudo para a glória de Deus. Então, unidos em Cristo, nós somos chamados para viver essa mesma glória. E somente em Cristo nossa vida encontra o seu verdadeiro propósito, glorificar ao Senhor. Então glorifique a Deus com tudo que você tem. Mesmo que você olhe e fale assim, Senhor, mas é tão pouco.
Glorifique a Deus, dê graças a Ele. E crianças, indo para a parte final, no primeiro desenho vocês contemplaram a grandeza de Deus ao desenhar o céu estrelado, sabendo que, como é que você vai contar todas as estrelas do céu? É algo impossível, de tantas estrelas que tem. E no segundo desenho nós percebemos, as crianças, que não conseguimos alcançar a grandeza de Deus. Por isso que eu falei para desenhar você tentando alcançar a estrela. A gente não consegue, é algo que está muito distante. E no terceiro nós aprendemos algo importante, nós fomos criados, não para sermos grandes, mas para adorar a Deus, que é infinitamente maior. Por isso nós nos rendemos, eu falei para você desenhar você ajoelhado diante de Deus, diante da estrela, porque é a grandeza de Deus. Nós devemos entender que a humanidade ela não compreendeu os grandes feitos do Senhor, os planos, e continua sem entender tudo aquilo que Deus tem feito. E parece às vezes confuso, mas os caminhos de Deus estão fora do nosso alcance, fora do alcance daquele que nos chamou, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, para vivermos como família. Então, irmãos, indo para a conclusão mesmo, que fique claro que o nosso dever é contemplar a grandeza de Deus, é se humilhar diante dela, e é viver para a glória de Deus. Não estamos no centro de tudo, embora nós quiséssemos, nem sempre iremos fazer o que nos faz feliz, essa é a verdade. E a nossa resposta deve ser abandonar o orgulho, confiar na sabedoria de Deus e depender inteiramente da graça de Deus. E sabemos que tudo isso é possível por meio de Cristo Jesus. Então contemple, humilhe-se e viva para glorificar esse Deus. Porque foi Cristo quem nos reconciliou com Deus. Foi Cristo quem revelou o Pai. E é em Cristo que aprendemos a viver para glorificar a esse Deus, a contemplar a sua grandeza, a submeter a sua vontade. Irmãos, que fique claro, a nossa vida ela só encontra sentido quando deixa de girar tudo em torno de nós mesmos, quando deixamos de fato aquilo que as nossas vontades de lado, o nosso orgulho de lado, e passamos a existir para glorificar a esse Deus, e entender que tudo que nós temos vem dele, tudo é para ele, o nosso sustento é por ele, e tudo existe para ele. Então que a nossa igreja, que a nossa adoração, a nossa família, a nossa própria vida proclame: a ele seja a glória eternamente. Amém.